Estamos começando mais um episódio do programa Muito Prazer. Eu sou a Camila Moros e falo da Casa de Comunicação KTO, Sou TV aqui em Gravataí. Vocês podem nos assistirem no youtube.com/barra Sou TV Oficial e já se inscrever no canal, ou pelas redes sociais, @Sou TV Oficial. E hoje a convidada é a Franciele Martins, terapeuta integrativa focada no Tantra. É isso, Fran? É isso, Camila. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Te agradeço absurdamente pela oportunidade para mais uma vez falar um pouquinho sobre o Tantra, mas não só isso, mas as demais formas de vivenciar a sexualidade. Exatamente. E tu já tem estudado e a gente quer saber um pouco mais do que tu estudou. Tu estuda bastante, a Fran estuda bastante esses assuntos. Acha que isso não tem estudo? Tem sim, gente. Por isso que a gente tá aqui. E a Fran vai falar pra gente sobre o BDSM, que eu não faço ideia. Eu só sei as imagens lá das pessoas amarradas e nunca quis saber porque imaginei alguma coisa que talvez não fosse nada a ver com a realidade e não quis saber mais. Então hoje a gente vai saber direitinho sobre o que se trata e essa relação do BDSM com o Tantra. Perfeito. Então, primeiramente, eu acredito que o meu interesse em relação ao BDSM se assemelha demais com o interesse das demais pessoas. A partir de contos eróticos, a partir dos 50 tons de cinza, que foi uma febre alguns anos atrás, né? Então, isso mexeu com o meu imaginário, né? Esse foi o primeiro ponto, o primeiro gatilho. Só que quando a gente vai além, busca um pouquinho mais, vê que percebe que essas literaturas são muito superficiais, né? Até porque o livro dos 50 Tons de Cinza fala de um poder, sim, mas um poder um tanto quanto abusivo, o que não é de acordo com as normas e os preceitos do BDSM. Porque o BDSM fala de são, seguro e consensual. Então precisa estar de acordo. Mas para como estar de acordo? Se tu não sabe do que se trata, é fácil aceitar com o que o mestre está te dizendo, com o que o teu superior está te dizendo, o teu companheiro está te dizendo. Mas explicar direitinho, pontinho por pontinho, de cada prática do que vai ser vivenciado e como vai ser vivenciado. E E daí a como que gente pode busca. ser vivenciado além do que a gente vê, aquela violência, né, sempre uma pessoa dominante. Eu nunca gostei de 50 tons, todo mundo gosta, eu não gostava porque me dava uma agonia. Então tem como eu viver o BDSM? Tem sim como viver o BDSM. Bom, em primeiro lugar, eu preciso dizer que eu não me considero uma dominadora. Eu acredito até que para chegar um dia nesse patamar precisa de anos e anos de lapidação, de muito estudo, porque toda prática tem que ser exercida de uma maneira exímia, né? Mas eu sou uma curiosa. E nesse processo de ser curiosa, eu acabo entendendo e buscando outras práticas. O primeiro ponto que a gente pode vivenciar esse BDSM é a partir de colocações, palavras, sugestões, né? Porque muitas vezes tu pode ter uma postura de dominadora ou uma postura de submissa e nem saber que isso se assemelha ou está de acordo com as práticas do BDSM. Então, se você for um pouco mais impositiva, pode já fazer alguns jogos psicológicos de quem manda, de quem obedece, né? E isso é Tem os sutil. perfis. Tem perfis? Tem perfis. Os perfis principais, Uhum. normalmente, é a dominadora ou o dominador, o submisso ou a submissa, e o switcher, ou algo assim. Não sou muito boa no inglês. Que é a pessoa que é relativa. Sim. E daí, nesse processo de relatividade, vai a partir de com quem está, como está, período da vida, período menstrual. Nós, mulheres, quando a gente está na TPM, a gente quer ficar mais quietinha. Mas quando a gente está mais no período de ovulação, a gente fica mais impositiva, Sim, acredito que a gente mais. tenha mais essas variações, a mulher tem mais disso, né, por causa dos Exato, ciclos. exato. Então, o switcher, ele faz essas variações. Essa é a variação mais convencional, né? Mas dentro disso, E essa pessoa que é relativa é o mais convencional. não, não. É, Essas três as variações, 3 do variações. relativo, quem domina e quem é submisso, são as variações mais convencionais. Mas dentro disso também tem subcategorias. Tu Uhum. pode ser uma dominadora bem sádica. E é importante tu saber essa tua característica.
Porque a pessoa que vai te procurar, ou os jogos que tu vai propor, ou a forma como tu vai vivenciar o BDSM, provavelmente vai ser esses jogos de amarração, de dor, que envolve mais spanking, coisas nesse sentido, porque tu gosta de proporcionar esse tipo de sensação nas pessoas. Também tem as dominadoras que são mais as mommy, que gostam de disciplinar, de ensinar, como uma mãe mesmo, Uma prof. como uma prof, como uma mestra. Aham. Daí tem as gods, as deusas, que gostam de ser veneradas, né? Eu Ah, eu quero esse. Quero ser essa. não quero, né? Me venere. E eu acho que eu comecei a ir pra parte do BDSM quando eu percebi que poderia ser sem necessariamente causar dor pras pessoas. Porque eu também não gosto de causar dor. São novas sensações, né? É provocar novas sensações. São coisas diferentes do tradicional. Exatamente. Sair do convencional. Sair daquela experiência afetiva e sexual mecanizada e para momentos de exploração de ti e do teu parceiro, né? Sim. E tu tem um exemplo, assim, de como isso pode acontecer? É um ritual, né? Um ritual, eu acho, acredito. Tem que se preparar. Acordei, hoje eu vou ser a submissa na dinâmica tal. Aí fico me preparando e fico naquele. Exato. É mais ou menos isso, eu imagino. É bem por aí. É É bem por aí. diferente, né? Ai, uma coisa diferente hoje. Porque, para casais, né? Se a gente for parar pra pensar numa dinâmica de casal. Na rotina, muitas vezes a gente não tira um momento para si, pro casal, efetivamente, né? Então, qualquer coisa diferente, tipo, se você vai ir num jantar, algo assim, você precisa se preparar. Isso é natural. Precisa ter um processo. Precisa ter um processo. Ai, faz assim que eu gosto. Eu tenho percebido que eu sou bem relativa também. Gosto de ser um pouquinho mandada. Vamos combinar depois que eu estiver solteira. É, meu namorado não pode ver isso. Ou pode, inclusive. Fica aí a dica pra me deixar eu bem mandadinha. Ó, viu? Tem que assistir o episódio pra desenrolar. Muito bem. Exatamente. Mas então, a questão é, quando tu faz qualquer tipo de programação com o teu parceiro ou com a tua parceira, tu precisa ter acordos. Ah, a gente vai sair qual horário, vai se encontrar quando, como, onde. Então precisa ter um acordo, então tu já se prepara. A mesma questão é a dinâmica com o BDSM. Hoje nós vamos fazer um jogo. Muito bem. Hoje eu que domino, hoje é você que, ou amanhã você domina, ou dentro da própria prática, uma hora eu domino. Se descobre que os perfis, né? Descobre. Talvez eu não gostei disso. Exatamente. Mas é importante lidar com esse inconsciente e começar a ter esses momentos de prazer diferenciado. E daí, pode desde dos jogos mais... Que pra mim eu acho lindo. Eu acho lindo as práticas de Waxplay, que é aquele jogo com velas, de derreter a cera da vela na pessoa, fazer desenhos de cera da vela na pessoa, mudar as cores de tons de velas, fazer uma arte efetivamente, deixar essa cera secar, depois ir raspando essa cera. Isso gera várias sensações. E isso é muito parecido também com as massagens, né? A gente faz massagens com velas quentes. Sim. Só que a gente não passa por esse lado. Esse momento de deixar secar. Até porque não teve acordo, né? Até porque não teve acordo, exatamente. Mas foi muito disso. Quando eu comecei a perceber que questões do Tantra podem se assemelhar com o BDSM e vice-versa, eu comecei a me abrir mais pro BDSM. Eu vi o teu conteúdo no Instagram sobre o Tantra e o BDSM e eu entendi que como o Tantra é cultuar o presente momento, né? Dar poder àquele momento que se está vivendo, o BDSM entra nisso também. Porque é uma coisa diferente. Então eu vou estar focada naquele momento, no que está acontecendo. Por exemplo, a vela, né? Sentindo a vela. Isso é muito difícil para algumas pessoas, né? Mas para as mais sensíveis, eu acredito que seja bem interessante. Exatamente. Mas até esse jogo, tá o processo de ser difícil. Dentro do BDSM é interessante. Ok? É difícil ficar quieto. É difícil esperar alguém fazer algo em mim ou por mim. Mas aí que tá o Mas aí que tá o negócio jogo da disciplina também. E Aham. daí se permite, naquele momento,
Porque eu acho que é bem por aí. Entender que a pessoa, por exemplo, a pessoa submissa, que gosta de receber uma ordem num jogo de BDSM, não significa que ela é submissa no dia a dia. Ela pode ser extremamente empoderada, ser a pessoa que resolve várias demandas no trabalho, ser um chefe. Só que naquele momento quer desligar e deixa que outra pessoa se coloque à Vou te frente. dar um exemplo, que são homens poderosos que procuram por acompanhante. Já me procuraram, tipo um homem poderoso, que ele domina tudo na vida, né? Exato. O trabalho, a casa. Ele tá me procurando pra ser agredido. Aí é um negócio diferente na vida dele, por exemplo. Exatamente. É sair da zona de domínio, a zona de conforto, a zona em que ele sabe exatamente tudo o que já vai acontecer. Tem horas que tu precisa Algo diferente. Ele ser fica esperando. Eu acho que surpreendido. esse é o erótico que ele procura, né? De ficar esperando ali o diferencial, coisa que nunca ninguém fez pra ele. Dar um Exatamente. xingão, dar um tapão na cara. Exato, dá um xingão, dá um tapão na cara, chicotada, palmatória, né? Velas, ou o próprio processo de imobilizar por um O que a tempo. gente vê, né? Que é o mais comum quando se fala em BDSM, é as pessoas amarradas, são as pessoas Sim, amarradas, geralmente mulher, né? Já vi até mulher pendurada num negócio amarrada, tipo. sim, Eu sim. acho Eu acho essa arte belíssima, que é a arte do shibari, né? A parte do shibari. shibari. As amarrações, a forma como amarra, ela tem todo um cuidado, né? Sim, porque eu conversei já com uma pessoa que estava estudando isso, então tem a forma certa de amarrar, tem Para tudo não isso. machucar, porque a intenção não é machucar, né? A intenção é imobilizar, mas tem que imobilizar da maneira correta, senão tu pode, inclusive, atrapalhar na circulação sanguínea da Sim. pessoa, né? Matar a pessoa. Exato. Então, são artes que precisam, quanto maior o nível do, do BDSM, dos jogos, né? Maior estudo tu vai ter que ter. Não pode ser pelo achismo, né? Tu precisa entender onde está fazendo, como está fazendo, né? Por exemplo, amarração, tu precisa sempre ter um espaço, né? Para que não tenha problema nenhum. Se a pessoa inchar, qualquer problema assim, Uhum. não corte a circulação sanguínea dela. Fitas, quando é com fitas, né? Tem fitas adesivas que não grudam na pele, não grudam nos pelos, só grudam na fita com a fita. Então, tudo tem que ter um estudo para não dar problema. Mas fazendo assim, o tema de casa, que é o mínimo, estudar o que você quer praticar, a chance é de se divertir e ser feliz. Sim. E tu praticou já alguma? Sim. As práticas que eu realizo são bem softs, assim, né? Muito porque eu tenho essa seriedade em relação ao estudo e entendo que preciso ter mais disciplina, mais conteúdo para ser mais assertiva. Por exemplo, eu acho lindo chicotadas, mas tem áreas de risco do corpo que tu não pode jamais chicotar. Então, tem que ter esses estudos. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar chicotada nas pessoas. Eu gosto muito, muito mesmo de fazer queimar velas nas pessoas. Eu acho uma arte, eu acho um ritual, acho lindo. Fazer uma cena, um momento ali cheio de velas, e algumas velas queimando a pessoa, e uma música ambiente, lugar escuro, solos de velas. É um rito, é um rito. Adoro fazer isso. Gosto também muito da imobilização. Eu acho fantástico. E começo a ir também muito na vibe de mobílias humanas, de deixar a pessoa Ai, meu sentadinha Deus, eu e eu fiquei. sento. Eu tô acreditando até agora que existe. Explica pra nós como é que é. Isso também tá dentro do BDSM ou não? Isso Também tá. também tá dentro do BDSM porque tem relação com a disciplina. No momento em. Mobília humana. É isso, né? Isso. Mobília humana na hora do sexo. Essa é a dinâmica. Então, o que eu finjo que eu sou uma geladeira? Fico lá. Você vai ficar na posição que a pessoa que tá comandando o jogo te orientar. E tu precisa ficar naquela posição pelo tempo que for orientado. Outra coisa que é muito interessante também, que
necessariamente precisa do ato sexual, né? Exatamente. Até dizer que BDSM é jogo sexual é um equívoco, né? Porque, embora as pessoas usem isso muito como um processo de despertar maior desejo, a gente acaba desconsiderando toda uma gama de pessoas que veem isso como uma filosofia de vida mesmo, que não tem a ver apenas com o sexo, Uhum. mas sim com o momento de como tu se posiciona, de como você se coloca no mundo, o que você gosta de fazer, como fazer. E também, né, se por exemplo, esses dias eu tenho feito, essa semana inclusive, eu tenho feito uns estudos que é a jornada dominante com a Mistry Mahara. É um estudo online e ela disponibilizou, inclusive, gratuitamente para todas as pessoas. Ela é a dominadora mais conhecida do Brasil hoje. Qual é o nome dela? Mistry Mahara, do Portal do Play. E ela é brasileira? Brasileira. Ela é a dominadora mais conhecida do Brasil. Maravilhosa, exímia em tudo. E ela... perguntaram para ela, né? Então, eu vou trazer um exemplo que ela mesma deu na aula. Tá, e como eu vivo esse BDSM no dia a dia, além do sexo, né? Eu sou dominadora, o meu companheiro é submisso, como eu faço isso? Você faz assim, você tá num shopping, ninguém tá sabendo que tu é dominadora e ele é submisso. Vocês entram, ele sabe que tu gosta de um sapato, você diz que quer aquele sapato. Você manda, ele entra, ele te calça, ele te venera e você sai tranquilamente. E vocês dois tiveram uma dinâmica entre si de dominação e de submissão. Ambos sabem o que está acontecendo. Todo o restante não sabe o que está Acham que é acontecendo, só que uma, é só uma um gentileza do ato, companheiro. Mas na verdade está sendo ali colocado uma posição Tá de. no jogo. Exato, estão jogando. Muito bom. Então dá para fazer de diversas formas, diversas formas. É só entender que dentro dessa dinâmica alguém toma o poder e outra pessoa cede o poder de livre e espontânea vontade. E a pessoa que varia, então, né? E Também. tem a pessoa que Depende varia. de qual da pessoa realmente. Exato. Eu já vivi isso, acho que eu já te falei que eu me relacionei com um cara que eu pensei, eu vou ter que dar nesse cara, ele tá se passando demais. E não tinha, né? Conscientemente vou fazer o que? Eu vou enfiar a mão na cara dele. Uhum. Então foi na hora do sexo, que a gente bebeu alguma coisa e eu bati horrores nele. E ele adorou. Foram umas 3 vezes. As 3 vezes ele mereceu. E ótimo, já também eu falo que eu não gosto de ser dominada, mas eu já estive com pessoas que me fizeram, alguma coisa aconteceu que eu quis ser submissa, assim. Eu passei por uma vez eu passei por uma situação onde eu estava sendo, assim, submissa, e eu tive insights de coisas parecia que eu estava sonhando, parecia coisa de outra vida, em Uhum. tempos que a mulher era muito mais submissa, alguma coisa assim, sabe. Como se eu fosse uma escrava dele mesmo, eu Uhum. entrei, assim, nessa Nessa miração miração. na hora do sexo. Isso é que o sexo é um dos maiores. Um dos maiores, não, é o maior portal energético que a gente acessa naturalmente, né? A gente estava falando mais cedo aqui, eu e as gurias, sobre essa questão do sexualidade e espiritualidade, dessa ligação. Uhum. Tu consegue falar mais claramente do que eu falei sobre essa ligação da sexualidade e espiritualidade? Como a gente desenvolve isso? Eu expliquei, por exemplo, que é uma coisa de com quem estou me relacionando. Uhum. Eu, como acompanhante, hoje posso escolher, porque eu sentia mais a carga energética quando eu não escolhia. Uhum. Então, eu senti no corpo essas coisas, assim, de selecionar realmente as pessoas que a gente está se relacionando sexualmente. Sim, sim, tá. Eu entendi mais ou menos onde é que vocês estavam no assunto. A primeira questão é que a gente precisa entender que o nosso corpo é o nosso veículo do nosso espírito, né? Então, tudo o que fazemos com o nosso corpo ressoa positivamente ou negativamente no nosso espírito. Assim como o que você come vai ressoar no teu espiritual. Por exemplo, como muito glúten, como muita bobagem, vai calcificar totalmente tua pineal. Daí tu começa a ficar mais enrijecida, mais entristecida.
começa a ficar mais na Matrix, mais descrente, os teus processos de intuição vão se perdendo, porque tu tá fechando essa porta, né? Então, se a alimentação já influencia, e muito, que dirá então o sexo. O sexo, quando a gente se envolve com alguém, cria um campo energético de geração, né? Nós não transamos só para ter filhos, graças a Deus. Dos deuses, Senão eu ia nos ter transado libertamos 2 vezes disso. só. Nos libertamos disso, né? Desse paradigma. Mas a gente transa pelo prazer, transa pelo bem-estar. Mas a fonte primeiro do sexo é a geração. Geração de filhos, geração de projetos, geração de realizações e geração de karmas, né? Quando tu doa a tua energia, a mulher, num sentido de yin e yang, a energia sexual da mulher ela é mais receptiva. Não que seja uma regra, por exemplo, uma relação entre duas mulheres, uma delas vai acabar assumindo essa energia mais yang e a outra mais yin, né? Uma mais ativa, a outra mais receptiva. Mas, de modo geral, a mulher é mais receptiva. Assim como o homem, de modo geral, é mais doador. Então, você tá recebendo toda essa energia, que pode ser uma energia super bom, daqui a um pouco tu tá transando com um cara super próspero, e essa prosperidade chega na tua vida também. Ou daqui a um pouco tu tá transando com uma pessoa que tá literalmente usando o sexo como um escape de todas as demandas e insatisfações emocionais. E você recebe isso, né? Então, é importante. É uma transferência e contra-transferência. Realmente, eu já me Exatamente. senti assim. E uma pessoa me disse que depois de ter se relacionado comigo, ficou super agitado, porque ele não era agitado. Depois, hoje eu tô super agitada, não sei o que. Eu realmente. Porque existe essa troca. Existe essa troca. É uma união, assim, de potências que Sim. acabam gerando. E daí, por conta disso, se tu sabe, por exemplo, o acompanhante, né? Acaba se envolvendo com muitas pessoas. É importante ter a consciência de saber que você acreditando ou não, independente da religião que você tem, não importa a religião que você tem, mas que precisa ter manutenções do teu campo vibracional, né? Se tu é católica, vai lá, reza Pai Nosso, Ave Maria, crê em Deus Pai, se limpa. Se tu é do axé, faz um banho de erva. Se tu é do xamanismo, consagra a ayahuasca. Muita limpeza sexual eu já fiz na ayahuasca, muita limpeza mesmo, desta vida e de outras vidas. Da bruxaria, dança muito no caldeirão, queima tudo no caldeirão, mas precisa fazer algum processo Uma manutenção, de realmente. manutenção. De manutenção. Porque um sexo com uma pessoa aleatória pode ficar a energia da pessoa até 6 meses no teu campo vibracional. Uma pessoa íntima, parceiros, ficantes, pode ficar até 10 anos. Então, muita coisa que a gente carrega no nosso corpo não é nosso e a gente nem sabe. É das transas maldadas. Misericórdia. Se eu tivesse essa consciência aí, não teria transado com quase todas as pessoas que eu transei. E essa questão espiritual da gente se limpar também. Sempre que alguém vem, teu corpo é um templo. É um templo e eu tô cobrando pra entrar. E tô fazendo a manutenção. Vamos voltar ao BDSM, que a gente já se perdeu. Tu falou das 3 variações ali, principais. Uhum. Tem mais alguma, assim, que tu acha bem interessante pra falar pra gente mais? Assim? Porque tem várias, né? Tu me mostrou, vi que tem várias. Tem muitas variações. Pode ser submisso, pode ser dominador, pode variar. E tem outras coisas. Aí tem a mobília. Uhum. O que mais? Tem muitas possibilidades, assim, de práticas, né? Desde as mais sutis, que são essas de jogos no dia a dia. E jogos no dia a dia, tu também pode utilizar objetos do dia a dia para incorporar na tua prática. Quando a gente para e pensa no BDSM, a gente pensa de cara na algema, né? A gente já pensa de cara no chicote, já pensa de cara nesses objetos que compõem um kit de BDSM, mas de alguém que já está mais aprofundado na prática, que realmente quer investir nisso. Mas não tem porquê tu investir em algo que tu nem sabe se vai ser realmente usual no teu dia a dia, né? Se realmente vai fazer
sentido na tua filosofia de vida. E tu pode, então, experimentar isso no teu simples. Aqui a gente não tem, mas, por exemplo, se tu pega o forro a fronha do travesseiro, e se tu bota pra trás os teus braços e enfia os teus braços na fronha do travesseiro, tu consegue ficar bem imobilizado, tu não consegue sair dali depois. Então, tu não precisa necessariamente comprar a algema ou a fita específica. Tu consegue fazer assim. Ou, quero dar uma surra numa pessoinha que tá precisando apanhar. Pega Havaianas. Pega Havaianas, pega a colher de pau, pega uma toalha bem molhada e bem torcida. Ah, tu falou numa vontade, Fran. E dá-lhe nas paletas, sabe? Me chicotei. Tu dá... Olha, pro calor que tá, vai ser até interessante aquela toalha geladinha e faz isso. Nem vai sentir a dor do calor. Não vai sentir a dor, só vai sentir o prazer. E o alívio de algo geladinho batendo em si, né? Ou a pessoa não é muito adepta do frio. Vai lá, enche ela de gelo. Meu Passa Deus muito do gelo, céu. vamos ver o quanto ela resiste. Porque BDSM fala sobre isso, sobre resistência. E quando você não resiste a algo, daí passa para as punições, né? Que daí. Ah, que legal. Que daí. Então quem gosta, eu vou fazer errado pra receber punição. Normalmente, meio que essa é a ideia. Você fez errado, você é punido, né? Tem pessoas que gostam de fazer justamente para punição depois. E outras pessoas que gostam de entrar no BDSM para ser efetivamente disciplinado e ver até qual é o seu limite da dor, limite do que aguenta, né? Hoje a gente tá vendo muito sobre aquelas banheiras cheias de gelo. Uhum. Né? Que as pessoas entram num processo de catarse e de insights e estão ali testando o seu limite. Isso tranquilamente poderia ser empregado num jogo de BDSM. Porque BDSM é sobre isso, sobre os teus testes, né? Corporais e sensações diferentes, que podem ser empregados no sexo ou não. E existem lugares para essas práticas, que nem a gente vê no 50 Tons, que ele tem um quarto, né? Acho que a Anitta também tem um quarto. Pois é, eu fiquei sabendo que a Anitta tem um quarto também. Tem um quarto. Então, existe, assim, lugares... Aqui no Sul, eu vejo que essa cena, ela ainda tá engatinhando muito, né? Há uns anos atrás, eu até participei de algumas festas, porque eu gostava muito de ir. Fala das festas. Gostava muito de ir e ver como é que funcionava, assim. Eu sou muito voyeur. Eu gosto muito de ficar ali no meu cantinho observando, até para aprender. Mas agora tá mais escasso, não tenho visto. Eram festas particulares, assim? São festas que, de tempos em tempos, alguma organização se junta e fecha um lugar, e daí, né? E acaba fazendo o rolê. Né? E aí, o que acontecia nessas festas, assim? Exposição? Normalmente, as pessoas vão com as costas subs, os seus domes, e no meio da festa tem as demonstrações. Uma performance, né? Uma Eu vi alguma coisa uma no performance. Mercado Erótico que tem em São Paulo, acho que é. Sim, Que tem eu as performances. O nosso Gabi estava fazendo alguma Maravilhoso. performance. O Gabi é um garoto de programa que a gente adora. A gente tá juntando dinheiro para contratar. Para uma sessão de BDSM. E eu vi alguma demonstração, assim, dele fazendo. Tinha alguma coisa com fogo também. Sim. Tu pode ir elevando cada vez mais as tuas práticas. Pode ter coisas com fogo, pode ter facas, pode ter agulhas, né? Essas práticas cortantes são práticas que eu nunca pratiquei, porque eu não Corta mesmo a pessoa. Sim. Eu não tenho ainda conhecimento total de anatomia para saber que onde eu vou cortar não vou fazer um problema, né? Isso é para médicos e enfermeiros. Pessoas realmente com esse tipo de conhecimento. Mas eu acho lindo, acho muito bonito. Às vezes eu já vi aqui em Porto Alegre as pessoas fazendo várias agulhas nas costas, sabe? E daí depois trançando com fitas. Eu acho belíssimo, né? Fica bonito, a pessoa entra num processo de catarse, de elevação.
e de relaxamento, porque daí transcende o estágio da dor e fica nessa situação Meditativa. mais meditativa. Uhum. É. Então, tu pode ir indo uma outra vez. O meu exemplo que eu tenho disso é a tatuagem. Quando a gente faz tatuagem, começa a doer e depois a gente não sente mais e fica Exatamente. bem relaxado com aquela dor ali. Às vezes até dorme. É, verdade. Uhum. Teve uma vez que eu tava conversando num grupo de pessoas curiosas, BDSM também. E numa dessas, a pessoa que tava perguntando, tu é sub? Eu disse, não, eu não me identifico como sub. Não sei ainda qual seria a minha categoria. Mas com certeza sub eu acho que não. Deles, porque eu tô procurando uma sub. Não, mas não é muito minha Tu é vibe. dominadora, né? Eu acho, Com a vontade que tu falou da toalha molhada. eu acredito que assim, eu sou. Ainda não posso dizer que eu sou uma dominadora, como eu falei, eu preciso. Oficial, não. Oficialmente não, só uma estudiosa e uma admiradora das práticas. Mas talvez uns 80% dominadora e uns 20% switcher, porque eu acho que dependendo de com quem eu poderia ser sub. Até falando com a minha. Até esses tempos eu falei com a minha companheira, assim, ela tá se abrindo para essas práticas, conforme eu vou introduzindo o assunto. E daí eu falei, contigo Tu eu tá acho. sendo uma rajada na vida dela. É. Tô trazendo, assim, vários nichos, assim, pra ela lidar de uma vez só. E ela? E daí ela, tipo, vamos ver, quem sabe, contigo a gente pode experimentar. E daí isso aí. E contigo, se tu se sente à vontade, contigo eu posso ser a sub. Né? Não sem problema. Por quê? Porque exige muita confiança, né? Tu precisa confiar plenamente na pessoa que tu vai estar dando o poder. Então não é com qualquer pessoa que eu me colocaria numa situação de sub. Uhum. Muito menos com essa pessoa que tava conversando no chat e ele falou, é porque eu quero experimentar os meus objetos cirúrgicos. Mano, não. E tu vai ser só um ratinho de laboratório pra ele. Não, né? Tem tudo isso, né? Então, tem que cuidar muito com quem se está conversando, com quem quer experimentar, com quem busca. Porque é um nicho, querendo ou não, que as pessoas não entendem muito bem. E todo mundo quer saber. E todo mundo quer Todo mundo saber. quer saber, ninguém entende. E todo mundo quer se experimentar meio que assim no feeling, mas pode dar errado, né? Então, isso é muito importante, saber com quem você está praticando. Ter essa sensação de confiança é imprescindível, né? Sim. Eu já fico me imaginando em todas as situações, né? Todas. Tudo eu fico me imaginando. E eu acho bem interessante dessa parte meditativa ali que a gente estava falando. Que é uma coisa diferente, né? A gente já fez de tudo. Acho que eu vou procurar alguém. Tem site pra isso? Tem alguma coisa? Rede social de BDSM? Além das festas que tu disse? Cadê o grupo dessas pessoas? Pois é. Aí que tá. No Sul, teve uma época que tinha grupos, porque as pessoas que participavam das festas acabavam mantendo contato. E daí tinha, de tempos em tempos, rodas de conversa para falar sobre os fetiches, para falar como realizavam, né, a maneira correta das práticas. Mas isso, pelo menos, eu percebi que acabou se extinguindo, ou eu acabei saindo da cena, talvez pode acontecer isso também. E eu achando que tá super não acontecendo e só eu que não tô na cena. Mas eu vejo que tá mais fechado, as pessoas não estão falando tanto como antes. Então é dar a cara a tapa mesmo, dizer, olha, eu gosto de BDSM, me interesso por esse tipo de assunto. Lá no portal do Play, que é da Mahara, né? Um dia ela abriu uma publicação escrito Tinder do BDSM, diga de onde você é. É tipo isso que eu tava procurando. Diga de onde você é, de cidade que você tá falando, o que você faz. Qual é a tua categoria, teu perfil. Qual é a tua categoria e se juntem, né? Daí, depois disso, várias pessoas já me adicionaram. E vamos trocando ideias, porque tem que ser um conhecimento compartilhado para a comunidade toda crescer junto, né? E tem como introduzir na massagem? Eu introduzo super na massagem, né? Porque na massagem sensitiva, que é a massagem mais convencional do Tantra... gente, a Franciele é minha colega, massoterapeuta também. Tem várias profissões, que nem a Barbie. Nossa, se eu pudesse fazer tudo que eu queria... A Franciele faz bastante coisa, tatuadora, massoterapeuta, terapeuta
integrativa, BDS, tudo. Mas o que que eu percebi? Que tudo tem um fundo paralelo, assim, tem tudo um fundo comum, que Que é é erotismo. causar sensações. Sim. Tipo, a tatuagem. Uhum. Causa sensações. Eu já me pensei fazendo uma sessão de BDSM com a máquina sem a tinta, só pra riscar a pele. Só pra fazer a sensação de dor. Bicha, tu é ruim. Tu é má. Eu já peguei minha máquina assim, pensei, e se eu usar pra só riscar a pele, depois vai criar uma cicatriz, vai sair só rapidinho. Não vai marcar a pessoa. Ótima ideia. Acho que ninguém pensou nisso. A gente É precisa uma nova prática. A gente precisa ser criativa. Mas em relação à massagem, como é um toque muito, muito sutil, né? Eu gosto muito de utilizar os chicotes do BDSM, às vezes, né? Só para fazer essa sensação um pouco diferente do que os dedos fazem. Outras vezes, para dar leve batidinhas na Eu já na região do atendi. ligam do Já cliente. atendi com a Fran numa massagem, dela puxou um negócio desse de correntinha. Você vai bater no cara aqui, meu Deus, e agora? À vontade Mas não, era. ela só passou. É, a vontade não faltou, porque até eu também queria. Só passou a corrente, né? Uhum. Como um estímulo também. Isso. E aquela corrente botando no congelador, fica bem gelado, fica bem gostoso a sensação também. Meu Deus. Eu preferia quente, eu acho. Quente? Eu não gosto de gelados. Não gosto de Nem, gelados. não. Preferia uma... Ou até uma toalhada também. Vamos praticar a toalhada. Mas é assim que tu introduz na massagem. Tu tem alguns elementos ali que Isso. tu usa. Isso. A venda, né, porque tu consegue tirar um dos sentidos da pessoa, então já desestabiliza ela, né? Tira ela da zona de Eu conforto. adoro essa dinâmica da venda. Pena que não é todo mundo que gosta, né? Uhum. Tem pessoas que querem. Só que daí quando a gente se coloca como dominadora, claro que não é numa sessão de tantra, mas se fosse o caso, não tem não gostar. Hoje a prática vai exigir que você não esteja com a tua visão em ápice. Até porque a pessoa, eu acredito que é o que acontece comigo. Com a venda, a gente consegue explorar as outras sensações. Uhum. Consegue explorar o tato, consegue explorar a audição, todas as outras. E eu acho muito interessante. Eu Claro também. que tem vezes que a gente quer estar olhando ali pra pessoa, né? Mas é mais uma variante. Mais uma variante. E isso é interessante também, e eu tenho aprendido muito com essa jornada dominante que me abriu muito os meus olhos em relação a como ser uma dominadora no BDSM. E nessa jornada, a Mahara, ela fala, né, que tu precisa saber exatamente, e isso eu achei interessante porque é uma sacada não só pro BDSM, mas também pro Tantra, também pros jobs, também pro teu dia a dia, independente do que você vai estar fazendo. É saber qual é o estímulo que a pessoa responde. Porque daqui a um pouco é uma pessoa extremamente visual. Vai se fechar o olho dela, daí- acabou a festa. E acabou a festa. Então, o teu jogo, ou a tua sessão de Tantra, ou o teu job, metade da satisfação que tu poderia proporcionar, não proporciona. Já outras pessoas podem ser 100% assim, sensitivas, né? Que gostam do toque. E tu fica só nos jogos de comando, mais psicológico, assim. Faltou o toque. Então, saber ler o teu interagente, ou o teu cliente, ou o teu submisso, é essencial para que tu tenha a tua sessão ou o teu comando de uma forma exímia, né? É mais fácil ser submisso, né? Paradinho ali. Tem essa do toque, tem a parte auditiva, né? Que eu sempre falo que eu acho maravilhosa, dependendo de quem tá falando, ou a voz de alguém. Uhum. A nossa colega Thaís quer me apresentar um cara. Ela, olha aqui o áudio, ele mandou o áudio do cara. Meu Deus, eu já me molhei só de ouvir o áudio do cara. Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu também sou muito auditiva. E como o áudio chama atenção, né? Sim. E isso pode ser um jogo também de BDSM à distância, né? Porque tu não precisa necessariamente estar junto com a pessoa para tu exercer poder sobre ela. Sim. Ou ser submisso a ela. A forma como tu coloca, como tu faz,
tom de voz no teu áudio, mandando, solicitando alguma coisa para aquela pessoa, já deixa ela num estado de excitação, de ansiedade, de desejo, a partir do que você colocou ali. Então, imagina, sabendo que a pessoa é auditiva, eu sou auditiva. Eu me apaixonei pela minha namorada. Se tu está vendo isso, tu vai concordar. Eu me apaixonei pelo áudio dela. Porque ela entrou em contato comigo para fazer uma sessão de tarô. Eu Aham. escutei, automaticamente encaminhei para minha irmã e disse assim: escuta esse áudio. Daí minha irmã disse: vai dar merda. E foi Tu já sabia simples. ela. E foi simples. Ela simplesmente só tava querendo marcar uma sessão de tarô comigo. Mas o áudio mexeu comigo, né? Imagina então usar esse poder da voz para dizer assim: Eu utilizo hoje. bastante, tanto que eu faço a minha captação de cliente. Quando eles chegam em mim, eu mando um texto e um áudio. O áudio tem 1 minuto e pouco. Eu Uhum, tô passando as informações de como são os atendimentos. uhum, Só que eu vejo que isso tem bastante diferença. sim. Aí comecei a mandar só em caminho agora. Tem que fazer um áudio novo, inclusive. Que é bem Faz toda a legal. diferença, porque daí traz mais humanidade. Uhum. Tu consegue também entender qual é a energia da pessoa. O tom de voz, né? Fala muito sobre a energia da pessoa. Tu vê se a pessoa é mais acelerada, ou se ela é mais zen, se ela é mais séria, na forma de se colocar. Então, tudo isso é muito importante. E quem é auditivo, presta atenção nesses mínimos detalhes. E o cheirinho da pessoa amada. Ah, não precisa nem tá de banho tomado, só não tá fedendo muito. O cheiro da pessoa amada é muito bom. Deus o livre. É verdade. Inclusive, não tem pessoa amada pra cheirar. Tá sem pessoa amada? Poxa Mais vida. uma vez. Poxa vida, amiga. Poxa vida, de novo. Não, mas logo vai aparecer uma pessoa maravilhosa pra você amar. Um E te amar, né? telespectador. Eu sempre falo, tô falando pra ver se eu consigo, né? Tá co-criando no universo um telespectador com muito dinheiro, Sim, vai que é, ver todos os meus episódios. que é muito importante, né? Que endeusa essa mulher, que a gente Sim. sabe que ela tem Que saiba que eu características sou dominadoras, bissexual, é. Tudo né? isso, tem tudo a ver. Todo episódio eu tô vendendo meu peixe, uma hora vai, né? Claro que vai, claro que vai. Não tem como não. Ai, Fran, então é isso aí. Tu gosta de trabalhar? Como tu se sente, assim, tu trabalhando com isso? Vou puxar a sardinha, que eu adoro estar falando pras gurias. É um assunto bom, né? Sim, Que a gente completamente. trabalha. Pra mim, foi uma transformação de vida, né? Para qualquer pessoa que já passou por dificuldades voltadas para o campo da sexualidade, se descobrir empoderada, se descobrir mulher, se rever como mulher, né? Primeiro nos jobs, daí depois fui pro Tantra, me curei no Tantra, daí me apaixonei pelo Tantra, consigo auxiliar outras pessoas, isso é absurdamente empoderador. E daí também poder unir isso com práticas e desejos meus, né? Dos meus interesses, do BDSM, nem que seja falar um pouquinho, ou simplesmente pegar, fazer uma sensação a mais com a corrente, né? Para trazer esse entendimento que não é esse bicho de 7 cabeças, é transformador. A gente precisa lidar com a sexualidade de uma forma natural, afinal de contas, tá aí É para natural, né? para nos satisfazer, para viver, para vibrar. E até porque é uma vida sem sexualidade, não é uma vida abundante, não é uma vida próspera. Tu vai ficar completamente enfraquecida, murcha. Tu precisa florescer, né? E a sexualidade faz isso, porque eleva nossos chakras, nosso kundalini e nos coloca para frente. Bem poderosas como somos. Como somos, como você é. Muito obrigada, Fran, mais uma vez. A gente se vê todos os dias. Agora a gente vai ter Somos um episódio no colegas. YouTube juntas, um assunto muito interessante, que vai fazer a gente entender um pouco mais sobre isso, que é muita ignorância, né, sobre, né, eu te falei, achei que era só pessoa amarrada sofrendo. Então é isso, vamos encerrando aqui. Eu convido vocês a se inscreverem no canal youtube.com/soultvoficial e nas redes sociais @soultvoficial. Até o próximo episódio.